Com a intenção de reforçar as suas competências nas atividades de valorização do conhecimento, transferência de tecnologia e empreendedorismo, a Universidade do Algarve organizou entre 5 e 7 de novembro uma ação de formação ministrada por elementos integrantes da Carnegie Mellon University e da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Desde 2003 que a equipa da Divisão Empreendedorismo da Universidade do Algarve, o CRIA, apoia e dinamiza a transferência de tecnologia e inovação, não só a produzida na Universidade do Algarve, mas também na região algarvia. Algumas das atividades promovidas baseiam-se no conhecimento de boas práticas e a sua transmissão aos investigadores e empreendedores. Mas para que esta tarefa seja atingida da melhor forma, há que conhecer e dominar algumas técnicas que ajudam a uma maior interação com as empresas. As boas relações estabelecidas ao longo dos anos com parceiros estrangeiros permitiram organizar esta sessão de trabalho com duas especialistas americanas que vieram dar a conhecer essas boas práticas e fazer uma partilha de conhecimentos. I am Babs Carrier. I'm from the University of Pittsburgh. I'm Director of Education and Outreach for what we call the Innovation Institute at the University of Pittsburgh. And this is... I'm Tara Branstad. I'm the Associate Director of the Center for Technology Transfer at Carnegie Mellon University, also in Pittsburgh. And we are here because we are working with the University of the Algarve to teach them a little bit more about technology transfer and entrepreneurship and how that can stem from the university and come into the region and help the entire region and perhaps the entire country. Foram 3 dias onde os colaboradores do CRIA tiveram formação e puderam conhecer outras práticas. Uma oportunidade que, para Hugo Barros, coordenador do CRIA, é uma oportunidade única com mais valias para todos. A Universidade do Algarve, através da rede UTEN, teve a oportunidade de começar uma relação muito interessante com os parceiros americanos de Texas, IC Square, com Carnegie Mellon, com Cambridge. E através dessa rede inicial percebemos o potencial, o interesse e a relação de confiança e de proximidade que existiu neste caso, por exemplo, com o CITEC. O CITEC é o Centro de Criação de Empresas e Transferência de Tecnologia da Universidade de Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, em Pittsburgh, e neste momento é uma relação que tem vindo a ser criada, dinamizada, desenvolvida entre os técnicos das áreas de transferência de tecnologia e apoio à criação de empresas. Neste momento, com a oportunidade de um projeto europeu, que é o projeto Energeia, que visa a criação de empresas de base tecnológica nas áreas da eficiência energética relacionadas com a energia, tivemos a oportunidade de convidar os nossos parceiros americanos, de Carnegie Mellon, para estarem connosco numa sessão de trabalho, workshop de transferência de tecnologia, numa ótica de partilha de boas práticas, de formação, e portanto dá-nos a nós uma relação muito, muito importante, não só na captação de técnicas que são boas práticas internacionais, como na partilha de experiências adaptadas à nossa região e até para as empresas que tentamos apoiar, uma relação muito interessante com parceiros internacionais, que pode ser uma forma de crescimento e de internacionalização muito importante. Portanto, para nós é uma oportunidade única e uma grande oportunidade para ter esta experiência e dinamizar ainda mais esta relação já existente com mais-valias futuras para todos e, portanto, para nós é sem dúvida uma oportunidade única. O conceito de empreender é um pouco mais recente em Portugal do que nos Estados Unidos. Nestes quase 3 dias de trabalho, formação e transferência de conhecimento, Babs e Tara procuraram trazer um pouco da experiência das suas duas universidades e, quem sabe, contribuir para que esses erros não se repitam no Algarve. It's a newer concept in Portugal than it is maybe in the United States. We've been doing this for some time. So I think we're hoping to impart some of our lessons learned from the United States and from what we've done in Pittsburgh, from Carnegie Mellon University and University of Pittsburgh, and maybe help the university here and how to do this better in Portugal, how to do it without making mistakes, how to do it so that it benefits the country and the region. So we're here doing 2.5 days of workshops with the university. We have 15 to 20 people in there. And today, Tara is teaching all about tech transfer and intellectual property. And tomorrow I'm going to do all about startups. And then on day 3, on Friday, we're hoping to impart a little bit about how to help with a regional ecosystem, how the university can serve as a strong base for that and encourage the rest of the region to be more entrepreneurial and think more about startups and economic development, jobs, wealth creation, to make it
a better place. Estas ações de formação servem, obviamente, para conhecer o saber fazer noutros centros de transferência de tecnologia. Mas, como afirma Hugo Barros, há uma partilha e essas práticas têm de ser apreendidas, mas perceber-se como podem ser aplicadas e adaptadas à realidade algarvia. Neste momento nós está a ser apresentado aquilo que é a experiência de Carnegie Mellon e da Universidade de Pittsburgh, porque são experiências diferentes, complementares, e portanto está a ser apresentado aquilo que é o mecanismo de trabalho, as ferramentas, as tecnologias, as tipologias de ação dos nossos parceiros internacionais, sendo que entraremos a partir de agora numa fase mais técnica, de perceber que metodologias é que podem ser utilizadas, como devem ser operacionalizados os programas de transferência de tecnologia, os contratos de licenciamento, como dinamizar esta relação com as empresas e com o empreendedor, portanto sempre numa ótica de partilha, ou seja, não só aproveitando nós aquilo que é a experiência e o conhecimento dos parceiros internacionais, como tentando perceber como é que essa realidade, essa experiência é trazida e adaptada à realidade do Algarve. Para que a adaptação à realidade nacional e regional seja perfeita, há que a conhecer e perceber. Se aparentemente o Algarve e estas duas cidades norte-americanas não têm nada a ver, como se pode fazer esta ponte? Para Hugo Barros, há realmente diferenças, mas também há pontos em comum. E como acrescenta Tara Brandstad, Pittsburgh não é das primeiras cidades que vem à mente quando se pensa em inovação. Os pontos, a discussão, são muito comuns em todos os lados e, portanto, por muito diferentes que sejam as realidades que são, as questões no final são muito semelhantes e a forma de atuar pode ser trabalhada em conjunto e deve ser trabalhada em conjunto. Os Estados Unidos têm uma dinâmica empresarial um bocadinho diferente, o conceito do empreendedorismo, da criação de novas empresas, do ecossistema empreendedor, penso que está um bocadinho mais trabalhado e mais desenvolvido em alguns pontos, mas o Algarve também tem uma experiência e tem uma caracterização do tecido regional empresarial muito específica, que permite esta aproximação entre aquilo que é o conhecimento da universidade, o potencial, as relações e as necessidades das empresas. E, portanto, no final há aqui uma grande complementaridade entre as várias experiências que nós tentaremos aproveitar, sem dúvida. In the Pittsburgh region where we're from, in the U.S., although there is a larger base of resources, it's not one of the major cities that people normally think of when they think of startups and entrepreneurs and new companies. It's not Silicon Valley or Boston or one of those regions. And so Pittsburgh, the experience that Pittsburgh has can be very instructive to a region like this that's over the past 15 years developed these resources internally. And so we hope to impart some of that knowledge as well. Muita desta iniciativa foi impulsionada pelas universidades. Não sendo Pittsburgh uma grande cidade, incorpora duas academias que, trabalhando em conjunto, contribuíram para essa dinâmica de desenvolvimento e pode ser um bom exemplo para a região algarvia. Mas tem sido uma luta e que continua, e é essa experiência que Tara Brandstad e Babs Carrier trouxeram à Universidade do Algarve. We have a fairly small city, Pittsburgh, but two very large, important universities, and the two universities work together to help create that economic development. But it's been a struggle, and it's been difficult, and we're not finished yet. So I think we're here to help Algarve learn some of those same things. I think that in the United States, we sometimes take it for granted that you can be entrepreneurial and think about risk in a different way. And I think in Portugal generally, perhaps in this region also, you have to think a little bit more about risk is not a bad thing. Risk is a good thing. If we didn't take any risks, we would never have invented things to improve human health, the internet, medical devices, new drugs to help save lives, things like that. So I think we're here to try to help you guys here in this region learn that risk is not a bad thing and that universities can be the epicenter of innovation and creativity for how to help people. Creating a working model for university-based regional economic development. Foi o mote desta iniciativa que pretendeu, sobretudo, dotar os participantes de metodologias e ferramentas de trabalho que estimulam a valorização do conhecimento produzido no seio da universidade e que reforçam necessariamente a sua interação e o seu entendimento do ecossistema regional. Esta ação de formação abordou as temáticas da transferência de tecnologia e empreendedorismo, tendo em consideração a relação muito próxima que a Universidade do Algarve estabelece com a região que a acolhe. Esta iniciativa foi organizada pela Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia, CRIA, e insere-se no âmbito das atividades do projeto Energeia, Energy Enterprise Generation in the Med Area, cofinanciado pelo programa MED através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.